Sempre perguntar, né, para o pêndulo se há necessidade de nortear o gráfico. É importantíssimo isso aí, tá, gente? Ou vocês, por costume, comecem a sempre nortear os gráficos, né? Então é importantíssimo. Aí, dando continuidade aqui na questão do gráfico da cruz ansata, né? Você também tem que perguntar qual o tempo que o gráfico tem que ficar montado para aquela situação. Então, sempre lembrando que o cruz ansata, né, o pilha cósmica, você sempre vai fazer o seu pedido aqui, ó, diferente, ao contrário do que você deseja para emitir aqui para o testemunho, tá? Então, se aqui a pessoa precisa, vamos supor, de saúde, você tem que fazer ao contrário lá, doença. Aí ele vai transmitir a energia de saúde para o testemunho, tá? De tipo, a pessoa tem problema de circulação, né? Ele tem má circulação, então você vai escrever lá má circulação para ele ter o quê? Uma boa circulação. E não pedir boa circulação, tá, gente? É sempre o contrário. Por exemplo, vamos supor que você atenda uma pessoa do sexo masculino e ele tenha problema de próstata grande. Aí você vai colocar lá, né? Próstata grande. Para quê? Para ela descer e virar próstata pequena, ou seja, desinchar, né? Ou escreve lá, próstata inchada. Aí a energia vai reverter, vai se transformar em uma próstata diminuída, né? Sem inchaço, né? Ou põe lá inflamação, né? Aí a pessoa vai receber uma coisa que não vai ser mais inflamada, entendeu? Ela vai se limpar. Então é sempre o contrário do que você quer. Tipo, por exemplo, a pessoa precisa estar desempregada, quer um emprego. Então escreve lá, desempregado. Para quê? Para receber a energia de emprego, né? Isso é fundamental. Na questão da saúde é sempre isso. Se você tem lá um problema de coração, você vai escrever problema de coração, para ele transferir e trazer a pessoa com um coração sadio. E assim problema a mesma coisa, infecção na urina, vai se limpar da infecção. É sempre o contrário do que você precisa. Você não vai escrever lá que você está com, então você tem infecção na urina, você escreve lá curar da infecção. Aí não tem jeito, aí vai ser ao contrário, você vai se piorar. Então, sempre no momento que você for fazer esse pedido aqui, é sempre imaginar a situação negativa para ela se transformar em positiva, tá? E não pedir. Aqui você não pede, aqui você faz a inversão, entendeu, gente? E ele também tem ao mesmo tempo. Então você vai ter que pegar lá e depois perguntar lá no relógio radiestésico qual o tempo que ele vai ficar. Se ele fica montado 1 hora, 30 minutos, se vai ser um dia, 2 ou 3, né? E você tem que fazer a mesma situação. Depois você também vai e pergunta. Depois daquele período, vamos supor que um exemplo lá que você usa o relógio radiestésico e diz que o gráfico tem que ficar montado por 3 dias. Aí depois dos 3 dias, né, que é o período máximo para os testemunhos, você vai lá e pergunta, esse gráfico está pronto? Posso desmontá-lo? Aí ele vai responder em sentido horário que sim. Se caso ele rodar em sentido anti-horário, você vai ter que novamente reativar todas as informações, o testemunho, né? Montar de novo o gráfico e fazer o mesmo processo em cima do relógio radiestésico, perguntando qual o tempo. Supondo que ele aumentasse o tempo lá, em vez de 3 dias, pedisse 5 dias de montagem. No terceiro dia você teria que fazer tudo de novo, por causa que venceu o período do testemunho. Entendeu, gente? É muito importante que vocês sigam esses critérios para poder dar certo, porque às vezes muitas pessoas falam que a radiestesia não funciona, mas às vezes é por falta de atenção do operador, né? E claro que também influencia bastante o problema de alguns clientes duvidarem, né? Mas isso faz parte. Agora o operador ele tem que realmente estar ciente de todos a sequência do que ele tem que fazer, né? E se organizar, porque normalmente cada tipo de tratamento você vai ter uma situação. Então é muito importante que você vá decorando os processos, né? E comece com os mais simples, para depois você ir ampliando para outras situações. Dando continuidade aqui, né? Aproveitando para salientar, no caso aqui do tricírculo, a gente vai fazer uma hipótese aqui, supondo que você fez lá as informações. Aí lembra que tem o relógio radiestésico que traz lá os tratamentos, né? Que foi dado em aulas anteriores.
Então, às vezes você chega, tá com tudo montado, né? E fez lá o atendimento da pessoa e você resolveu consultar aquele relógio radiestésico perguntando se existiria necessidade de algum tratamento para o cliente, né? Por mais que ele esteja saudável, tranquilo, não custa você se informar, né? Aí supondo que você consultou e lá no relógio radiestésico de tratamentos ele indicou que o cliente tivesse um tratamento com florais de Bach. Então você tem a alternativa. Qual? A primeira, você tem aquele círculo, né, de florais de Bach, e aí você iria perguntar para o pêndulo, né, qual é o floral indicado para esse cliente. Então você colocaria, falou o nome do cliente, né? E aí você pode pegar o testemunho dele e pôr no meio, né? Poderia fazer isso. Você colocaria lá o testemunho dele no meio, né? Não importa a direção. E aí você faria a energização, Pedro quis fazer o reconhecimento, né? Porque infelizmente aqui a simulação não foi feita todos os processos, né? Então às vezes o pêndulo fica querendo reconhecer o testemunho para trabalhar. No caso aqui, a fotografia é minha, né? Então aí você pergunta, para este paciente existe a necessidade de algum floral de Bach? Aí ele responde que sim. Podia nos indicar qual é o floral aconselhado? Aí ele vai dizer que sim. Aí ele diz que é o mustard, né? Ou Alspin, né? Então, a gente teria que saber, confirmar qual é o mustard. Aí o pêndulo normalmente roda em sentido horário. Então ele diz que sim, é o mustard. Aí como eu tinha ficado, vai e volta nos dois, você pergunta, o Aspen também? Você espera para ver se o pêndulo responde que sim ou que não. Aí ele diz não. Então realmente é só o mustard. Então aí você tem que ter um pouquinho de conhecimento do florais de Bach, né, para ver o que serve. Mas como ele indicou, é mustard, né? Foi indicado o mustard. Aí você tem duas alternativas. Uma, você, se quiser optar, anota o nome do floral e passa para o seu cliente e ele vai comprar numa farmácia de manipulação. Se não, o que pode ser feito? Você vai pegar e fazer um remédio. Como? Né? Você tem que ter um vidrinho com água, né? Aí você vai ter o vidrinho com água, você vai destampar esse vidrinho, né? Ele vai ter a água. Aí você vai pegar o decágono, né? Que normalmente está aqui no nosso relógio radiestésico. Você vai escrever simples e unicamente o nome do remédio, do mustard. Você vai pegar o mustard e aí você vai efetivar esse remédio no decágono duplo. É claro que como você trabalha bastante, se você tiver um decágono duplo a parte do relógio radiestésico, você pode utilizá-lo também. Aí ele vai ficar por um período, o sistema é o mesmo, aí você vai perguntar se são dias ou horas para o remédio ficar pronto, né? Aí ele vai dar o prazo. Terminado aquele prazo, né, se foi de um dia, dois, ou de algumas horas ou alguns minutos para o remédio ficar inteiramente pronto, depende muito do teu gráfico também, da situação e da própria energia do floral. Ele estando pronto, né, depois daquele período, você vai e pergunta: esse remédio já está ok para uso? Aí ele responde que sim, né? Você agradece, obrigado. Aí você tem a segunda opção. A primeira seria, aí você vai fechar, né, esse remedinho. Você não vai dar para o cliente tomar, né? Você vai simplesmente pegar e enviar para o cliente, né? Aí você vai fazer a mesma situação, você vai enviar para o cliente através daquele gráfico. Aí você vai fazer a mesma situação, né? Vai perguntar para o relógio radiestésico, aí você pode pegar o teu apontador, né?
coloca aqui no testemunho, né, que vai estar recebendo de energia, e pergunta para o Pendro qual o período que tem que ficar esse gráfico montado. Aí ele aponta dias e aí ele vai dizer quantos dias. Aí ele diz que tem que ficar montado por 6 dias. Aí você deixa o gráfico para o cliente montado por 6 dias. E assim ele vai receber a energia, né? Então isso é muito importante na questão de saúde para a gente poder trabalhar. Então esses são alguns exemplos, né? É claro que vocês vão ter que estudar e cada um vai acabar depois de ter essas práticas encontrando, como nós falamos, a sua melhor opção, né? Em tudo, tanto na radiestesia como na numerologia, apesar que a numerologia é mais, como a gente fala, teórica, né? Mas você também vai escolher quais são os tipos de cálculos que vocês vão fazer ou não, né? Para atender o cliente conforme a necessidade dele, né? Não vai querer trabalhar só com o mapa completo, né? Você tem que diversificar, fazer cálculo anual do ano pessoal, né? Pode fazer, atender para ver a questão de assinatura, como fazer uma boa senha, quais os melhores dias. Então você vai vendo o que você vai fazer. E na radiestesia é a mesma coisa, você vai ver quais são os gráficos que mais te agradam e você vai trabalhar com eles para cada cliente. De vez em quando você pode também fazer, como diz, uma pesquisa, né? Atende o cliente e vê qual o gráfico que vai ser melhor para a saúde dele. Aí vocês fazem a mesma situação da escolha pelo pêndulo, né? Esse gráfico ou outro, né? E assim sucessivamente. Outra coisa que eu sempre recomendo para vocês é o que? Na necessidade de clientes que precisam de muita saúde, vocês utilizarem a direção minguá da pessoa através do Feng Shui, pela data de nascimento, da região da saúde. Então você escolhe, faz o cálculo e vai ver qual é o minguá. E aí você pega a fotografia é sempre melhor, né? E aí você utiliza, vamos supor, no alta vitalidade, né? Que é onde vai acabar aumentando a energia dele. Pode fazer também no labirinto Daimos, mas eu utilizo bastante o alta vitalidade. Aí você pega, vamos supor que a pessoa tem lá a sua área a sua direção de saúde para leste, aí o leste aqui nesse prédio está para cá. Então você pega a fotografia dele e põe ela apontada para o leste, ou para o sudeste, ou para o centro-oeste, para sul, né, para o norte. Aí você vai colher, usando para a saúde o grafo alta vitalidade, né, porque a pessoa vai ter alta vitalidade. Se vocês porventura forem utilizar o lexical, você faz um pinguinho aqui no topo dele, para saber qual é a direção, e aí você põe a ponta para o norte, a ponta para o sul, a bolinha, né, para o leste, assim sucessivamente. Aí você vai procurando, mas tem que ter uma marquinha para não ficar, para saber que o testemunho está em pé. A fotografia fica mais fácil porque a gente utiliza o topo da cabeça para fazer a direção da pessoa. Essa é uma outra maneira também, muito legal de se trabalhar na questão da saúde e até para outras coisas também. Outra coisa que eu vou recomendar a vocês, normalmente é bom trabalhar com radiestesia sempre direcionado para o norte, né? Mas vocês também têm que calcular, além de fazer a proteção, né? Como eu já expliquei em outras aulas, a sua própria proteção, vocês também têm que ver quem que tem como direção favorável o norte. No meu caso, eu tenho o norte favorável, né? Tudo bem que ele é um mais 90, mas para mim é favorável. O problema é para uma pessoa que o norte ele seja uma direção que ataca, né? Que não é auspiciosa. Aí não é legal ficar para o norte. Agora, se quando houver necessidade de, como a gente fala, nortear os gráficos, aí você vai ter que procurar uma maneira dos gráficos ficarem norteados e você poder trabalhar bem com isso. Mas, como vocês conhecem as três, né, técnicas, é legal que você, ao trabalhar, né, principalmente já que você é um terapeuta, escolher sempre as melhores direções para você, né? Então fica bem esse alerta. Quem tem o norte como uma direção irregular, ruim, evite, né? Mas tente achar uma posição que seja satisfatória para você também poder trabalhar
no momento que os gráficos forem necessários para nortear. Claro que se um momento eu trabalhar numa direção ruim por muito tempo faz mal, mas em um período curto também não é tão prejudicial assim. É importante que vocês vejam qual é essa região. Então é importante vocês verem no momento de escolher o local de trabalho, né, onde vocês vão arranjar uma sala de aluguel ou qualquer outra coisa, para vocês evitarem ter esse tipo de problema, certo, gente? Agora nós vamos passar por uma nova etapa dos gráficos, né? E nós vamos trabalhar agora com os gráficos de proteção. Só um momentinho que eu vou trocar os gráficos e a gente já volta. Estamos de volta, né? Então agora nós vamos trabalhar com os gráficos de proteção. Aí o processo praticamente é o mesmo. Alguns gráficos a gente vai utilizar os testemunhos, outros não. Aí vai depender da situação e também vamos trabalhar os tempos no relógio, tanto no biômetro, né? Então o que acontece? Vocês podem trabalhar também naqueles relógios radiestéticos, perguntando, né? Tem os relógios que diz se a pessoa tem magia, se tem isso, se tem aquilo, se tem alguma obsessão própria dele, né? De pensamentos obsessivos ou obsessão de alguma outra energia, né? Se tem energia vermelha, que é o ciúmes, mago, etc. Então isso vocês vão trabalhar, e vocês têm que ir treinando os gráficos, né? E estudando, porque como disse, tem uma quantidade enorme de gráfico, e se a gente fosse fazer todas as aulas para poder mostrar todos os gráficos na íntegra, a coisa demoraria demais, né? Então a gente repassa as informações, vocês leem a apostila, né? Porque vocês recebem e vão aprendendo como utilizar o gráfico. Como existe alguns relógios radiestéticos que vocês vão usar mais para frente com o tempo, né? Como eu expliquei em algumas aulas, para evitar principalmente os diagnósticos, né? Então vocês ficam mais limitados a utilizar os gráficos mais, vamos dizer assim, populares, né? Então neste caso o escape é um gráfico muito bom, né? Ele serve, né, não só para colocar lá nos aparelhos eletroeletrônicos, como ele também serve de proteção, né? Para residências, e também serve para vocês emanarem a energia de proteção. Aí a gente trabalha do mesmo jeito, né? Você pode colocar lá o testemunho lexical ou colocar o testemunho material, que é a fotografia, né? Ou se vocês tiverem os testemunhos biológicos estariam dentro do vidrinho, vocês também podem utilizar, né? Então depende de cada um. Aqui praticamente vai depender de vocês também, se vocês quiserem pendular o gráfico, né? Esses gráficos redondos normalmente é legal quando você pendula, aí você utiliza. Eu aprendi, né, na apostila eu coloquei a frase que é usada pelo radiestesista, mas eu utilizo essa: cura, equilibra e harmoniza. Cura, equilibra e harmoniza, cura, equilibra e harmoniza, e vocês sempre vão falar o nome da pessoa, né? No meu caso, José Manuel de Oliveira, nascido em 8 de dezembro de 1963. Cura, equilibra e harmoniza, cura, equilibra e harmoniza, cura, equilibra e harmoniza. José Manuel de Oliveira, nascido em 8 de dezembro de 1963. Cura, equilibra e harmoniza, cura, equilibra e harmoniza, cura, equilibra e harmoniza. José Manuel de Oliveira, nascido em 8 de dezembro de 1963. Normalmente o pêndulo, rapidinho, depois que você falou as 3 vezes as frases, né? Ele dá uma diminuída na velocidade e para. Vai existir alguns momentos que ele vai rodar um bom tempo, né? A tendência é sempre rodar o horário, né? O movimento horário. Se der problema ele rodar, insistir em rodar no anti-horário, você vai ter que fazer outras análises para ver se você está com algum chakra desequilibrado, né? Que pode acontecer com você, o operador, né? Ou você está influenciando alguma coisa. Aí você vai e pergunta naquele relógio radiestético se você pode fazer esse atendimento nesse momento ou se você tem que esperar. No relógio é a mesma coisa, né? Você vai, coloca lá e ele vai te dizer sim ou não. Posso continuar com o atendimento? Aí ele vai rodar em anti-horário dizendo que não. E aí você vai ter que fazer isso em outro momento. Vocês têm que também ficar ligado nessa situação. Porque às vezes o pêndulo roda anti-horário avisando que você está debilitado, está precisando reenergizar, está precisando descansar, né? Tem tudo isso, porque eu trabalho com a radiestesia, não é como diz, uma área de produção, né? Não tem como você trabalhar, pegar muito serviço ao mesmo tempo, né? E se você acumula
vamos supor, radiestesia com numerologia com Feng Shui, você vai ter uma sobrecarga de trabalho. Então, na radiestesia, essa sobrecarga vai ser mais visível, né? Porque o pêndulo ele vai sentir quando você está debilitado e ele vai acabar não te dando boas informações. Então é importante que vocês saibam o seguinte: fazer algumas atividades tipo radiestesia requer que você esteja sempre bem, como a gente fala, com a sua vitalidade no alto, né? Então se cuidar sempre, sempre dar uma perguntada, fazer as medições lá no bioma de Bovi, como é que está a sua vitalidade, né? Para você sempre iniciar trabalhando no maior nível de vitalidade na radiestesia. Depois você utiliza Feng Shui e numerologia, que vai ser menos energético, né? Você vai gastar menos energia, porque não adianta você dizer, porque na radiestesia você acaba cedendo um pouco da tua energia, por mais que você se proteja, que esteja lá com o seu testemunho no gráfico, né, 9 círculos, você vai acabar tendo a situação de perder energia. Aí você faz isso, o processo é o mesmo, né? Vai trabalhar com o relógio das estrelas para ver quanto tempo que essa proteção vai ter que ficar montada, né? Quanto mais massa você tiver no seu gráfico, aqui eu estou utilizando de papel, mas se você tiver um de acrílico, vai ser melhor ainda, né? Porque ele tem mais massa, então o tempo vai ser menor de montagem, né? Agora, de efetivação vai ser o mesmo tempo. O único problema é que o gráfico de papel demora muito mais para efetivar. Um gráfico com, vamos supor, 2 milímetros de massa, você vai ter muito mais agilidade na resolução da energia. Agora, o período vai valer, só que tem um tempo. Então, você utiliza esse gráfico, é um gráfico de proteção, o escape, né? Depois você também tem o Luxor, que é muito bom. Esse Luxor aqui, normalmente, a gente pode utilizar muito para colocar debaixo da cadeira da pessoa, né? Que é legal. Você pode colocar embaixo da cama, né? Nos batentes das portas, porque tudo isso funciona principalmente para cortar energia telúrica. Então é uma proteção. Então às vezes o cliente, né, você não fez uma análise completa daquele cliente e você não sabe em que local que ele trabalha, em que local que ele dorme, né? Então no mínimo, para a cama a gente sempre recomenda o kit cama, né? E agora no local de trabalho, no mínimo, a pessoa colocar um gráfico de luxo embaixo da cadeira dele é legal, né? Se puder pôr na própria mesa também, melhor ainda. Agora depende de onde ele trabalha. Se ele for uma pessoa que trabalha na produção, ele vai colocar embaixo da cadeira dele, né? Se ele trabalha no escritório ou se ele é um motorista. Tudo isso funciona, porque o Luxor ajuda bastante. Aí depois nós temos o Yoshua, né? Que também é uma ótima proteção para locais e ambientes, né? Mas também para a proteção individual. Então é bacana, né? Neste caso você também, o pêndulo vai dizer se você vai nortear ou não, e o sistema é o mesmo. Quando você quiser emitir para a pessoa, você pode utilizar um testemunho, né? Tanto faz o testemunho da fotografia, o lexical ou o biológico, né? Você coloca no centro do gráfico, vai perguntar se há necessidade de norteá-lo. Se tiver que nortear, você vai virar essa ponta, né? Que tem esse desenho aqui, vai norteá-lo. Se não, você trabalha normalmente, e assim você também vai emanar uma energia de proteção para essa pessoa, né? Temos lá também o 9 círculos, né, que também serve para isso. A gente mostrou ele no início lá na saúde, mas o 9 círculos também é muito bom para a proteção, tanto que quando a gente vai fazer algum trabalho fora e não sabe o que vai encontrar, normalmente eu coloco o meu testemunho, né, minha fotografia já passada em todos os gráficos que são de praxe, aqueles 3 que vocês sabem, né? Todos os casos aqui sempre tem que se limpar todos os testemunhos naqueles 3 gráficos anteriores, né? Que vocês conhecem. E aí você vai emitir, aí depois trabalha a mesma situação, pergunta no relógio Radecés qual o período que vai ter que deixar o gráfico montado, né? Por quanto tempo. E aí, terminado, você faz a desmontagem e a pessoa tem essa proteção. Por que existe tantos gráficos? É como a gente sempre fala, nem todo mundo está na mesma sintonia, né? E está em determinada sintonia e acaba vibrando na sintonia que ele se encontra. Então, às vezes, um gráfico
funciona muito bem para uma pessoa e esse gráfico às vezes não tem efeito nenhum na outra. Então muitas vezes você vai ter que o quê? Escolher entre alguns gráficos, né? Com o pêndulo para ver qual que é o melhor. Então aquele testemunho, né, que você tem, você vai fazer a pergunta: qual o melhor gráfico para o fulano de tal? Através do testemunho. Aí vocês colocam lá o apontador no testemunho e aí o pêndulo vai escolher, né? Normalmente eu peço para vocês usarem no máximo 4 gráficos ao mesmo tempo, né? Então eu coloco os 4 gráficos na sua mesa e o pêndulo vai apontar qual é o melhor para aquele cliente. Pode ser que ele até escolha mais de um, né? Então, terminado a primeira escolha, você pergunta: só esse? Aí o pêndulo vai dizer sim ou não. Se for sim, você termina o trabalho. Agora, se disser não, você tira o que foi escolhido e pega os outros que sobraram, né? E pergunta: é algum desse? Aí ele vai te dizer que sim, né? Então, no caso, como aqui a gente tem mais que 4 gráficos, né? Alguns ele vai fazer que você imita a energia através do testemunho e outros ele coloque no local. Então esse aqui você também pode perguntar, né, antes de fazer a emissão do testemunho, ou às vezes o cliente não tem como enviar, então você pode até pôr também o testemunho da casa. Aí você também vai proteger a casa. Todos os gráficos de proteção, eles têm essa possibilidade de você proteger também os imóveis, os automóveis. É claro que aí a gente prefere que o cliente compre um gráfico e coloque dentro do ambiente que foi escolhido, né? Que vocês sabem como fazer isso também, né? Através das outras aulas anteriores, trabalhando com a planta. Depois nós temos aqui o antimagia. Então, antimagia é a mesma coisa, vocês conseguem colocá-lo no ambiente, através de fixar o gráfico em alguma parede, né? Que também pode ser escolhido através da radiestesia com o pêndulo, se vocês forem fazer a visita pessoalmente, ou mapearem pela planta. Também existe a possibilidade, que também já foi ensinada a vocês em aulas bem anteriores, lá no início, né? E aí você trabalha. Esse aqui praticamente é a mesma situação igual, né? Não vou repetir o que é feito, mas aí você ativa rodando o pêndulo, né? E vai falar lá as frases, ele vai ativar, vai ter o tempo também normal, e aí você utiliza esse gráfico. Normalmente ele monta dessa maneira, né? Uma ponta, e a parte de baixo, também na apostila mostra, né? Você coloca o testemunho, que pode ser a fotografia como está aqui, ou os outros testemunhos, o lexical ou o testemunho biológico. Aí depende de vocês a escolha. É importantíssimo que vocês trabalhem da melhor maneira que for para vocês. Caso houver a necessidade de nortear, essa aponta para norte e o nosso testemunho vai ficar para o sul. Então, supondo que o norte é para cá, então ficaria nessa situação, né? Se o norte fosse para lá, ficaria assim. Se o norte fosse assim, e assim sucessivamente, né? É importante vocês saberem trabalhar com a bússola, como aprenderam no curso de Minguá, né? Do Pachai. Esse outro gráfico aqui, ele é o escudo, né, de proteção. Ele trabalha, preferência, ele pode ser colocado também no ambiente, né? Mas ele trabalha preferencialmente nessa maneira aqui, com um testemunho. Funciona igual aos outros gráficos, né? Você vai dar ativação lá, etc. O que a diferencial desse gráfico é o seguinte: ele é um gráfico que não pode ficar muito tempo montado. Algumas pessoas até utilizam, mas quanto mais tempo você deixar ele montado, mais influência ele vai ter na pessoa do testemunho. Então, onde que é recomendado esse tipo de gráfico? É tipo assim, você tem lá, você talvez queira ir numa festa, mas sabe que aquela festa não é interessante, mas você tem que ir por obrigação, e está indo, como diz, obrigado, né? Mas no fundo, o que você encontrar lá você não desejaria. Então o que você faz? Você cria um escudo, né? E aí você vai para aquela festa como se tivesse fora de sintonia, como a gente fala. Você não vai entrar na sintonia da festa. Se é uma festa que o pessoal bebe demais, se o pessoal às vezes acaba por motivos banais discutindo, se o pessoal também usa drogas, etc, e tal, vão te oferecer, então você vai estar protegido em cima disso. Então esse gráfico é muito bom
para normalmente os adolescentes que gostam de ir em festas, em baladas, né? E o pai e a mãe ficam apavorados, então você coloca o testemunho do adolescente nesse gráfico. O que vai acontecer? Ele vai ficar protegido, né, dessas ações que podem ser intrusas, né, de qualquer tipo de situação, e ele não vai perceber essa situação. Então, ou seja, vai se evitar dele consumir drogas e etc. Qual o problema desse gráfico? Se você quanto mais deixa a pessoa nesse gráfico, ele vai ficar sobre esse efeito, como se fosse, vamos supor, uma anestesia. Então a pessoa fica desligada do mundo. Então você tem que tirar o gráfico, né? Normalmente, se você vai deixar uma pessoa ir para uma festa, se você deixar ele por 30 minutos, vai valer por um dia e meio, né? Esse escudo de a pessoa ficar fora da situação de exageros. Então você deixa 30 minutos, ou às vezes, dependendo da pessoa do testemunho, você utiliza o gráfico do relógio e pergunta, às vezes até menos tempo. Às vezes 20 minutos, 15 minutos é o suficiente. Então é legal que vocês utilizem esse tipo e tire fora, não deixe por muito tempo. Deixar um dia é muita coisa, né? O máximo 30 minutos e a pessoa vai estar protegida, principalmente se for nessas festas aí de, como a gente fala, de produtos, né, que acabam sendo consumidos e a pessoa não quer entrar nessa sintonia, então você tem esse escudo para se garantir, tá bom? Esse é importantíssimo. E depois nós temos os gráficos que já são conhecidos, né, que você vai ter, que é o Kate, o Pirâmide Tal, né, e o Tetragramaton, que são, eu uso mais para proteção de ambientes. Aí normalmente são escolhidos também pelo relógio, pelo pêndulo, né? E aí a gente vê as melhores situações, o período que vão ficar montados, caso você vá fazer, mas como eu coloco em espaços, eu prefiro colocar isso em ambientes, eles já ficam fixos lá direto. Eu normalmente só escolho em qual local vai ser colocado e como, dependendo da situação que o cliente pedir, se vai ser escondido ou não, né? Se pode, normalmente não tem problema, todos eles podem ser escondidos. E aí praticamente a apostila já diz sobre esses gráficos. Então é mais para dar uma relembrada. Esses são os gráficos de proteção, certo, gente? Então por enquanto essa aula termina aqui. A gente vai ter outros assuntos a ser abordados na próxima. E valeu pela atenção, gratidão eterna a todos. E olha, estuda, gente, porque vocês têm muita informação e vão poder trabalhar muito bem com radiestesia. Um abraço, até a próxima, tchau, tchau.